Você provavelmente acha que a história da humanidade é exatamente aquela que contam nos livros da escola, né? Pois é, tem um xamã Zulu chamado Credo Mutua que passou a vida inteira dizendo que a gente está sendo enganado esse tempo todo. Ele trouxe relatos bem pesados sobre os Chitauri, uns seres reptilianos que, segundo ele, controlam tudo o que acontece aqui na Terra sem ninguém perceber. As revelações desse cara ganharam o mundo depois de uma entrevista de 4 horas que ele deu, onde ele explicou direitinho como esses seres usam o nosso medo e as nossas guerras para se manterem no poder. Para o Mútua, as lendas africanas não são historinhas para boi dormir não, tá? Mas sim registros reais de um contato antigo que mudou a nossa civilização para sempre. O xamã que sabia demais. Bom, ele nasceu na África do Sul e dedicou a vida inteira a uma missão que ele levava muito a sério, que era proteger as tradições do povo dele. Até falecer em 2020, o Credo Mutua funcionava como uma biblioteca viva, carregando séculos de histórias que podiam ter sumido se ele não tivesse guardado tudo na cabeça. Ele não era só um contador de histórias qualquer, sabe? Mas um curandeiro tradicional que sabia de coisas que a maioria das pessoas nem imagina. A importância dele para o mundo está justamente na coragem de falar sobre assuntos que muita gente tem medo até de pensar. Ele conectou a mitologia africana com a ufologia de um jeito que ninguém tinha feito antes, mostrando que os mitos antigos podem ser muito mais reais do que parecem. Ele sempre defendeu que manter a memória cultural viva era a única defesa que a gente tinha contra o controle, e vivia alertando sobre como as massas são manipuladas por forças que a gente não vê. Por conta disso, ele virou uma fonte única para qualquer pessoa que resolve ir atrás da história oculta da humanidade e quer entender o que está rolando. As palavras dele serviram como uma ponte necessária entre o mundo espiritual africano e as questões tecnológicas do mundo moderno. Para o Mútua, preservar essas histórias não era só cultura, era uma questão de sobrevivência mesmo, para a gente não esquecer quem somos. Ele acreditava demais que entender o passado era a chave para libertar o futuro dessas manipulações todas que ele denunciava. Por isso, ele aguentou muita crítica e gente tirando sarro mesmo para manter viva a chama dessa verdade ancestral que ele carregava. Ele queria garantir que as próximas gerações tivessem acesso a esses segredos que ele guardou por tanto tempo, custasse o que custasse. Eles estão entre nós. Segundo o que o Mútua contava, os Chitauri não são monstros de filme, mas sim os verdadeiros donos do mundo, que sabem se esconder muito bem. Ele dizia com todas as letras que esses seres usam a ilusão como arma principal para se misturar com a gente sem ninguém desconfiar de nada. O mais doido é que, assumindo a forma humana, eles conseguem chegar em posições de liderança e mandar nos governos e nas grandes decisões globais. O Mútua jurava que já tinha visto a forma real deles quando o disfarce falhou, descrevendo pele de réptil e uns olhos frios que assustam qualquer um. O plano deles seria manter a humanidade sempre fraca e obediente, manipulando a nossa realidade para que a gente nunca perceba que, no fundo, somos prisioneiros. O xamã explicava que essa camuflagem é tão perfeita que eles caminham do nosso lado e a gente nem percebe a diferença. Eles influenciam tudo, desde a política até a sociedade, guiando o destino das nações para o lado que interessa para eles e não para a gente. A população, vendo só a aparência humana desses líderes, segue as ordens sem imaginar quem está realmente no comando. Para o Mútua, essas visões não eram teoria da conspiração, eram provas concretas da presença física e perigosa desses seres aqui na Terra. O objetivo do Chitauri seria garantir que a gente nunca descubra o nosso verdadeiro potencial ou a realidade dessa escravidão invisível. Manipulando o que a gente acha que é real, eles garantem que ninguém se rebele porque não dá para lutar contra um inimigo que você nem sabe que existe. O experimento genético. Tem uma história que o Mútua contava que é bem tensa.
sobre uma princesa chamada Combecancine, que foi levada por seres para um lugar isolado. Lá no cativeiro, ela passou por uma transformação física horrível que mudou o corpo dela aos poucos, deixando ela com cara de lagarto. O xamã usava essa história para explicar que, na verdade, toda a raça humana passou por uma espécie de modificação genética lá no passado. Segundo ele, nosso DNA foi alterado para limitar nossa inteligência e espiritualidade, transformando a gente em trabalhadores fáceis de controlar. A gente teria perdido a conexão natural com o universo e virado uma espécie híbrida, carregando a marca desses seres opressores no nosso sangue. A lenda diz que a princesa foi perdendo os traços humanos devagar, numa mudança dolorosa que corrompeu a essência dela. O Mútua não contava isso para assustar, mas como uma metáfora poderosa para o que teria acontecido com todos nós. Ele acreditava que essa alteração biológica foi feita para a gente servir os reptilianos sem questionar, como se fôssemos programados para obedecer. Essa mudança genética teria feito a gente perder a nossa essência divina, desconectando a gente da natureza e do cosmos. Passamos a ser uma espécie misturada, o que facilitaria muito o controle mental e emocional que os Chitauri exercem sobre a gente. Para o Mútua, nós somos o resultado de um experimento antigo que queria criar servos perfeitos, incapazes de desafiar os mestres. A guerra como alimento. A visão do Mútua sobre as guerras era algo que deixava qualquer um pensativo, porque para ele o sofrimento não era só política, era comida. Ele acreditava que o medo e a dor que a gente sente nas guerras geram uma energia que alimenta esses seres, tipo uma bateria para eles, sabe? Se o mundo ficasse em paz, os Chitauri passariam fome, então eles criam conflitos de propósito para garantir que essa energia ruim nunca acabe. Ele citava o que aconteceu em Ruanda como um exemplo claro disso, dizendo que entidades prometiam poder em troca de sangue para fazer as pessoas brigarem. No fim das contas, as pessoas acham que estão lutando por uma causa, mas estão só servindo um banquete para os donos do mundo. Ele explicava que, do mesmo jeito que a gente precisa de comida física, os Chitauri precisam dessas vibrações negativas que a gente emite quando está apavorado. Por isso, a paz mundial seria o pior cenário para eles, porque significaria o fim do suprimento. Eles instigam a discórdia deliberadamente para garantir que o medo continue fluindo. Mútua via esses eventos trágicos como rituais de sacrifício em massa, tudo organizado por quem está nas sombras. As promessas de poder que essas entidades faziam eram só armadilhas para fazer a violência explodir. Ao aceitar esses pactos, os líderes humanos entregavam o próprio povo, achando que estavam ganhando alguma coisa, quando na verdade estavam só alimentando os monstros. A grande distração. O xamã também tinha uma teoria bem polêmica sobre as religiões, dizendo que a ideia de um Deus distante, lá no céu, foi colocada na nossa cabeça pelos próprios Chitauri. O objetivo seria fazer a gente olhar para cima, buscando salvação, enquanto eles fazem o que querem aqui na Terra sem ninguém atrapalhar. Essa seria a maior distração de todas, porque cria uma dependência e faz a gente esquecer que tem força própria para resolver os problemas. O Mútua falava que a divindade está dentro de cada um e na natureza, e ficar esperando a ajuda do céu só deixa a gente mais fraco. Para ele, recuperar essa consciência seria o único jeito de quebrar o controle mental que eles têm sobre a gente. Enquanto a humanidade rezava para o alto, ignorava os predadores que caminhavam do lado, disfarçados e no controle de tudo. Mútua argumentava que essa foi a jogada de mestre deles, permitindo a escravidão total com a desculpa da fé. As pessoas deixavam de confiar na própria intuição, esperando sempre uma intervenção divina que nunca vinha do jeito que elas queriam. Isso enfraquecia o espírito humano, deixando a gente passivo diante das injustiças e manipulações no mundo material. Mútua defendia que essa manipulação afastava os humanos do verdadeiro poder espiritual que a gente tem. Ele acreditava que, ao externalizar a divindade, a gente entregava a nossa força de bandeja para os Chitauri.
O legado do Credo Mútua continua aí, fazendo muita gente questionar tudo o que sabe sobre a história e o poder do mundo. Seja você alguém que acredita nessas lendas ao pé da letra ou alguém que vê tudo como uma metáfora, não dá para negar que as histórias dele fazem a gente pensar. Ele deixou um caminho aberto para quem tem coragem de olhar para o desconhecido e tentar entender o que está rolando nos bastidores. Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários e para me dar aquela força, já sabe, né? Deixa o like e dá um hype que ajuda esse vídeo a chegar para mais gente, beleza? E para entrar no nosso grupo secreto no WhatsApp e na nossa comunidade no Discord, é só se tornar membro. Lá você sugere pautas, acessa conteúdos exclusivos e recebe notificação de vídeo novo em primeira mão, tá? E claro, eu quero te ver por aqui em um próximo vídeo, então até mais.